comigo e... Na moto isso? Efeitos. É. E aí, minha gente, tudo bem? Eu sou o Matias Bildauer e eu interpreto Bartô Crouch Jr. na websérie Marotos, uma História. E no vídeo de hoje, tcharam, a gente vai falar sobre o departamento de pós-produção. Então, minha gente, se apresentem. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Vivian Vec, eu faço a montagem e agora a colorização também em Marotos, uma História. Nos 2 primeiros episódios eu também fiz a coordenação geral de pós-produção e agora eu tô só em montagem e colorização. Bom, meu nome é Rodrigo, eu faço edição e mixagem de som. Eu tô no Marotos desde 2018, eu acho. E eu sou... Minha casa é Sonserina. Ai, eu não falei essas coisas. Mas a minha casa... Fala a aí, minha ó. casa é Grifinória e... com ascendente lufa-lufa, eu diria. Não, brincadeira, Boa. Mas é Grifinória e eu tô em Marotos desde a primeira reunião que teve nesse projeto lá em 2018, 2017, não lembro mais. Acho que era Mas desde o 2018. inicinho. Bom, eu sou Fernando Rodrigues, eu tô aqui na pós-produção desde o início do primeiro episódio, desde o comecinho mesmo. E minha função é apagar o que não deveria aparecer na série. Corrigir algumas coisas, colocar alguns efeitos também. E é isso daí. Sua casa? Sua casa. Sonserina! Esqueci de falar, minha cara é Sonserina, gente. Porra, é a melhor casa. Muitos sonserinos aqui, ó, dominando. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevam de Oliveira. Eu sou compositor da trilha sonora original de Marotos. Estou na equipe desde o projeto do curta, antes de virar série. E nos episódios que eu participei, além da trilha, eu pude fazer a parte de efeitos sonoros também e alguns efeitos visuais também, como alguns feitiços. Minha casa é a Lufa-Lufa. Lufano. Meu, gente, é cheio de lufano, maroto. Até vou trocar luz aqui para ficar um negócio mais temático. Vai, aí. Ó. Então, minha gente, o departamento da pós, tão importante para nossa websérie. Temos algumas perguntas. A primeira é: quais são as etapas desse processo de pós-produção? Quem faz cada coisa e por que esse processo é tão demorado, né? Bem, o processo, ele inicia com a montagem, que é basicamente você escolher qual take vai entrar em cada momento, né? Você colocar os takes um depois do outro. Depois disso, o episódio passa para as mãos da galera da trilha. O Estevam pode falar um pouco melhor depois, mas começa por ali. E a gente manda também, depois da montagem, pro pessoal de efeitos, que é a galera que vai esconder o que tem que esconder, colocar os feitiços quando tem que colocar. E a gente manda também pra galera de edição de som. A partir do momento em que a montagem acaba, a gente começa a passar uns filtros, né? De tirar ruído, do que possa ter passado durante as gravações e dando uma... Como é que eu posso falar? Uma temperada nas vozes, pra deixá-las mais claras e tal. E a parte de pós, né, de remoção de objetos, não é necessariamente toda a cena. Acontece mais quando é cenas externas, obviamente, que não tem como a gente controlar. Às vezes, sei lá, um avião ou uma placa que está em algum lugar, um carro que passou, não tem como a gente controlar. E a gente só pega, pelo menos minha parte, eu só pego esse material quando a montagem realmente já está pronta. Sim. Quando a montagem está pronta, porque eu já sei que é isso que eu vou fazer, que eu vou botar esse take que eu estou trabalhando, vai estar no corte final, porque senão é muito trabalho, dá muita confusão, que aí passa por Photoshop, aí joga pro After de novo e assim vai, né? Acaba ficando meio cansativo. Uma das que me deu mais trabalho, pelo menos, que eu achei foi no primeiro episódio, a parte dos comensais lá do salão, que aparece bem no início
só o takezinho do Voldemort entrando na sala, a gente teve que corrigir várias coisas ali que estavam quebradas ali na locação. E a parte do treinamento da Ordem da Fênix também, das varinhas. Pra tirar o tracking verdezinho da ponta das varinhas. Que fogo aquilo ali. Isso é pesado. Que era um plano de sequência, de dar um pouquinho mais de trabalho pra poder tirar. A trilha normalmente ela é a última coisa que começa a ser aprontada, mas uma vez que a gente tem a montagem já estabelecida com as transições e o tempo certinho, já dá para trabalhar em várias áreas em separado, né? A trilha, nesse caso, a gente precisa que as transições e os cortes de cena estejam já escritos, né? Já estejam feitos para a gente conseguir planejar como é que a gente vai fazer o discurso musical da cena quando necessário. Mas já teve algumas vezes que a gente tem que estar pronto para qualquer tipo de alteração, né? Então, no primeiro episódio, teve algumas cenas que a gente teve que alterar e, às vezes, a gente tem que fazer adaptação ou, literalmente, larga tudo fora e começa outra coisa. Então, é um processo que a gente precisa muito de diálogo com os diretores e com a equipe toda também, né? Porque quando a gente tá organizando tudo e pensando tudo junto, a gente poupa muito trabalho para frente. E também tem a parte de dublagem e a parte de colorização. A dublagem, ela acontece em algumas cenas, só quando é necessário, quando realmente o diálogo não ficou, assim, aproveitável. E aí, depois de passar pela edição de som, quando eles avaliam que realmente precisa, a gente faz esse processo de dublagem. E depois de passar pelos efeitos, a gente também faz a colorização. A colorização é a última parte da parte de imagem, é o último processo. Porque, realmente, né, tem coisas que podem ser alteradas ao longo desse processo todo. Então, para não ter que ter um retrabalho de colorizar, depois mudar, depois voltar e colorizar de novo, é a última coisa a ser feita. Então, assim, demora porque são muitos processos, um depende do outro. Então, assim, a edição de som não pode começar antes da montagem terminar, e a colorização não pode começar antes dos efeitos terminarem. Então, um sempre depende do outro. E tem alguns processos que são muito demorados, né? Às vezes tem umas cenas que são mais complicadas, tem muita coisa para tirar, ou muito feitiço para colocar. Então, acaba sendo complicado. Com certeza, não, porque a pós exige muito detalhe, né? Essa observação. Sim, né? muito preciosismo. Com certeza. Então, esse demorado acaba que realmente é por conta desse processo todo, né? De ter que ir de pouquinho em pouquinho e todo mundo dependendo de todo mundo, mas enfim. E fora que no processo de pós-produção é quando a gente tem o produto final. Então, se deu algum problema em alguma parte do processo, se deu algum problema na captação de som, se deu algum problema na luz, se deu algum problema no enquadramento, tudo vai estourar na mão da pós. O famoso conserta na pós. Conserta na pós é uma responsabilidade. A pós tá de parabéns. Mas aproveitando esse link, assim, desses organismos todos, né? De toda a equipe de Marotos. Vivian, como é que é esse trabalho junto com a direção da série, né? Da pós junto com a direção? Cara, a união entre a direção e a pós é, assim, essencial, fundamental e muito intrínseca, porque a gente tem que estar sempre num diálogo muito aberto com eles, porque cada processinho eles precisam estar de acordo, porque, como eu falei, é a última etapa. Sim. E a gente tá montando ali, por exemplo, cada cena que a gente montei um corte, já mando pra diretoria, né, que é a Natália, a Tainá, já mando pra elas falam, isso aqui pode mudar, isso aqui vai ter que conversar com o pessoal da edição de som pra ver se eles conseguem consertar, e aí já fala com o pessoal da edição de som, e aí vai lá, faz um segundo corte, e manda pra eles. E aí, após, é um processo que tem várias cadeias, e cada uma dessas cadeias precisa estar em diálogo com a direção, porque é aquilo, a gente precisa traduzir na nossa equipe, na nossa função, a visão dos diretores. A gente não tá lá para fazer... Obviamente, a gente coloca a nossa visão, a gente coloca o que a gente quer, mas sempre em diálogo com o que eles querem. Então, tem que estar sempre uma conversa muito estreita. Pelo menos da parte da trilha, a gente precisa de muito diálogo com a direção, né? Para conseguir entender. É claro que quando a gente analisa o trecho, ou analisa a cena, ou as transições, a gente dá uma interpretação. E eu normalmente vou perguntando, né? Olha,
nesse trecho aqui eu interpretei dessa forma, tá de ok, daí depois eu faço um trechinho pra analisar, né? Não, tá legal, ou algum momento, eu acho que aqui pode ser mais tenso ou menos tenso, né? Depende muito da intenção do diretor e da intenção, porque às vezes a gente pode trazer uma coisa nova que a própria gravação, muitas vezes, tem um potencial muito grande e às vezes não estava nem nos planos da direção. E quando às vezes a gente surge essas ideias e algumas interpretações que são muito legais, assim, muito espontâneas que acontecem no processo. Que massa. Total, eu acho que no processo de montagem, isso acontece muito com a questão do tempo, porque o montador, ele vai determinar, né, quanto tempo que vai ficar nesse take, quanto tempo vai ficar nesse outro. Então, às vezes, no processo de montagem, você vai vendo, caraca, esse aqui, não, eu preciso dessa reação aqui, não, esse tempo aqui, eu preciso esticar mais. E às vezes você vai tendo essas percepções, mas sempre em diálogo com a direção. Massa, né? Uma parte onde vai trazendo, né, o ritmo, onde vai trazendo a energia, né, da série, do episódio. O Rodrigo falou antes do resolve na pós. Como vocês reagem a essa frase, minha gente? Resolve na pós. Escutar isso no set de filmagem é um... Caraca, eu nem sei se é brincadeira, a gente tá falando mesmo. A gente tem uma síncrope nervosa. Já senti calafrio aqui. A frase mais temida da pós-produção. Teve uma vez que eu abri um take, tava renomeando os takes, né? Porque antes de fazer a montagem, a gente tem que renomear todos os arquivos. Aí eu abri o arquivo, a primeira coisa que eu vi foi: resolve na pós. Vamos lá, vamos gravar. Eu falei, ai meu Deus, o que será que me espera? Lá vem. Na verdade, a primeira coisa de um processo de pós-produção que a gente faz é uma lista imaginária do que a gente reclamaria com o povo que fez na gravação. Porque a gente tem muita coisa pra falar sobre o material que a gente recebeu, mas a gente nem sempre pode falar, né? Aí quando chega na gente, Inês é morta. Mas a gente tá aqui pra isso, né? Pra resolver na pós. A pós faz a Então, mágica. Já no peito, E Vivian, como cortar uma cena ou parte da cena e como que isso afeta no roteiro da série? Então, isso é quando... Eu acho que é quando o diálogo com a direção é a parte mais importante, porque dificilmente a gente vai... Acho que a gente nunca chegou a cortar uma cena inteira, tipo, isso nunca aconteceu, mas já aconteceu de, tipo, cara, essa cena, esse final, não inclui ele não, porque a gente... Às vezes, quando chega na montagem, vendo uma coisa depois da outra, vendo o conjunto da obra, a gente vê que algumas coisas ficaram fora do tom. E às vezes parte da direção mesmo. Às vezes eles olhando falam, cara, não, isso aqui a gente tem que diminuir o tempo. Porque é muito diferente quando você lê um roteiro, quando você vê a imagem ali na sua frente, vê a coisa acontecendo. Então, às vezes, essa questão de, tipo, do tempo não funcionar, e aí você tem que mudar, não narrativamente, mas... tem que fazer algumas alterações que chegam a dar uma mudança no roteiro. Sim. Isso já aconteceu, mas nunca são mudanças drásticas, assim, sabe? E sempre são mudanças que passam pela direção. Mesmo quando são coisas que Estevão também já deu por causa da trilha, já falou, acho que é melhor a gente tirar isso aqui porque não tá no tom do resto da cena. Mas aí a gente sempre fala com a direção e passa pelo aval deles. Quando eles aprovam, segue o baile. E Fernando, como que vocês fazem esses efeitos especiais e que programas vocês usam? Bom, existem várias maneiras de se fazer, né? A gente, como temos um orçamento baixo, a gente acaba usando os próprios templates que existem, né, gratuitos na internet, para fazer os efeitos, os feitiços. E, basicamente, vou pegar o exemplo da Ordem da Fênix, que nas pontas das varinhas tinha uma bolinha vermelha, uma bolinha, se não me engano, uma bexiga, que servia para fazer um rastreamento na hora que a gente for editar. A gente botava um efeito ali de traqueamento, que aquilo ali ia seguir o movimento da varinha. Ou seja, aí a gente fazia o efeito que a gente queria, um brilho vermelho ou verde, e esse efeito vermelho ou verde ia seguir esse movimento que ele rastreou. Porque se não tivesse essa bolinha verde nas varinhas, a gente teria que fazer frame a frame, seguindo. Entendeu? Seguindo o movimento dos atores. E às vezes tem que ser. Dependendo do ângulo que tá, tem que ser mesmo. Quando a câmera tá parada, é mais fácil pra gente remover algo que esteja no fundo, uma placa. Que é basicamente você pegar, por exemplo, aqui atrás.
Tá parado aqui o celular. Se eu quisesse tirar essa prateleira aqui de DVD, era basicamente eu pegar essa parte laranja e preencher toda pra cá, entendeu? Mas se a câmera estiver em movimento, é mais complicado, entendeu? Sim. A não ser que a gente tivesse um motion control, que é muito usado em Hollywood, que você faz o movimento da câmera que você quer e o aparelho reproduz automaticamente várias vezes. O que assim dá pra fazer. Você grava o cenário vazio, movimento que você quer, que você planejou o movimento, vazio o cenário, e depois com os atores ele faz esse mesmo movimento, que aí dá pegar a imagem do cenário vazio e ir alterando, entendeu? Mas como devido ao fato de ser uma pessoa que está gravando, é impossível de você repetir esse mesmo processo, no mesmo ângulo, no mesmo padrão. É complicado pra caramba. E às vezes a gente acaba optando por mudar algumas coisas na montagem, entendeu? Porque não tá dando, vai ficar difícil. Então a gente tá editando. Aqui ficou perfeitinho, mas dessa parte pra cá tá mais complicado na minutagem. A gente vê na montagem, troca de plano, entendeu? Pra não ficar zoado a cena. E o da Murta que geme, que a gente usou no segundo episódio, foi tranquilo. A gente gravou a Luciana num chroma key. A gente planejou direitinho onde ela iria aparecer. É só você diminuir a opacidade dela pra ela ficar bem transparente, tacar um azulzinho nela, um brilho e ficar perfeito. A coloração dessa cena foi o que fez um diferencial imenso para quem viu a cena antes e vê a cena. Verdade. Muito curioso. Um pouco dos feitiços que eu pude fazer também é que o pessoal da direção foi meio visionário, assim, na hora de fazer. Eles não pensaram exatamente como é que a gente ia fazer os feitiços. Como é que seria? Se você vai pegar em avaliação dos filmes de Harry Potter, a grande maioria dos feitiços, normalmente, quando eles são apresentados em planos diferentes, né? Você mostra a pessoa dando feitiço e um outro plano mostrando a pessoa recebendo o feitiço. Uhum. E a grande maioria dos feitiços que apareceu no episódio 2, principalmente, foram um plano de sequência. Então tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, a cada feiticinho no fundo, a gente tem que fazer também, tem que se virar. E um pouco da interpretação que a gente acabou dando, né, que por parte da coloração dos feitiços também, a gente optou por tentar seguir o que os livros falam, né? Apesar dos filmes, muitas vezes tem interpretações diferentes. Você pega o Câmara Secreta, por exemplo, ele mostra o Expelliarmus, que é famoso por ser um feitiço vermelho, ele mostra o Snape dando no Lockhart um Expelliarmus amarelo. E todos os feitiços acabam sendo estupefaça, né? Porque tu lança uma coisa e lança a pessoa longe. Então era uma interpretação diferente dos diretores, né? Daí você pega já no quarto filme, já mostra Expelliarmus vermelho, principalmente com a guerra com o Voldemort. Daí você vai pro quinto filme, ele mostra o Expelliarmus já sendo simplesmente um estupinho, um ricochete na varinha, a varinha voltando. E é mais uma luz branca azulada. Então, para cada um tinha uma interpretação diferente. Então, dependendo da situação, a gente optou por fazer... quando o feitiço ele tem início, meio e fim, ele simplesmente é o da Ordem da Fênix. Ele não tem nenhuma defesa, ele dá um ricochete na varinha. Mas agora, quando ele tem defesa, eu preferi lançar e mostrar a trajetória inteira, do início, meio e fim, e o embate dos feitiços. E também um pouco diferente do que os filmes mostram, muitas vezes os feitiços sendo mais elétricos, né? Uma tonalidade de eletricidade. E isso é um pouco mais difícil de fazer, e eu optei por fazer uma coisa mais de essência de ar, assim, né? Como se fosse uma energia através do ar. Mais com essa questão de luminosidade que o Fernando tinha comentado. Mas o resultado foi bem legal, apesar de ser bem desafiante também de fazer. Nossa, que massa. Essa cena do plano de sequência foi um desafio desde do início. Eu lembro que a gente fez um ensaio para pensar como que a câmera ia se mover, porque a gente ia ter que fazer uns cortes escondidos, né? A câmera ia se mexer, e aí a gente teve que posicionar os atores de uma maneira para que eles conseguissem ter um espaço suficiente para fazer o feitiço ter um caminho. E aí depois na parte da pós também teve todo um novo desafio. Então assim, eu acho que foi uma das cenas mais desafiantes até agora. Nossa, mas Mas foi bem divertido. Ficou incrível essa cena, não? Parabéns. Ficou. E a ideia de fazer um plano de sequência veio da pós. Isso também foi uma... A pós quebrando os próprios paradigmas, não? Vamos... Isso aí. Exatamente. A gente que trouxe o problema pra gente. A gente resolve da pós, pronto. E que gambiarra vocês tiveram que fazer ao longo desses primeiros episódios pra
consertar ou esconder alguma coisa? Nossa, tanto. Depende da área, né? Se o Fernando pode falar da parte visual e o Rodrigo a gente fala do som. Exatamente. Não, foi basicamente o que eu tinha falado no início, né? Basicamente era remover algumas coisas que, por exemplo, não deveriam aparecer. Na cena do banheiro, da Murta, quando tá o plano de cima, da visão dela, mostrando os garotos, tem um espelho logo atrás. E esse espelho mostra, pensa só, a equipe toda gravando. Agora acho que até lá na hora eles deram uma embaçada no espelho pra dar uma disfarçada ali. É basicamente isso que a gente faz, esconder a equipe quando aparece nas gravações. E detalhe também que na câmera secreta aparece um cameraman. Isso, vocês podem pegar os DVDs, logo naquela duelo, cena no duelo, né? Quando o Snape pega o Malfoy e joga ele pra frente, logo ali no canto aparece um cameraman, pra vocês verem. Como até em Hollywood tem esses próprios defeitos. Mas é basicamente isso. Eu gosto muito de estar no set de filmagem, porque é legal estar em interação com os atores, com a equipe. Na cena do banheiro, se eu não me engano, no original, em cima do Thiago tem um ventilador imenso. E o pessoal conseguiu tirar aquilo, cara. Eu achei impressionado. Não, no visual mesmo. Tem um ventilador imenso na frente, em cima da cabeça do Thiago, assim, no banheiro. E agora, Rodrigo? Da gente lembrar dos perrengues do som. Cara, eu acho que eu lembro bem de cabeça, até virou meme que eu coloquei. Normalmente os perrengues do som é sempre em ambiente aberto. Quando é gravação aberta, nossa. Eu acho que no primeiro take do segundo episódio, isso aí foi engraçado. Tá o Rabicho falando com o Thiago, né? Eu não lembro exatamente qual a fala dele. Improvisar, eu acho que é alguma coisa assim que ele pergunta. Improvisar, e no fundo tem um grito de uma criança. Caraca! E nossa, e o caramba, e logo em sequência da fala do Pedro, caramba, ainda bem que foi um pouquinho depois, se dá pra cortar, né? Imagina se é junto, daí tem que. Nossa! Então, esses sons ambiente, ou tem carro passando, ou tem qualquer tipo de ruído, ou passo sobrando, que às vezes o pessoal acaba juntando, né? A gente tem que dar um jeito de maquiar tudo, assim, ó, uma fala de fundo. A gente tem que estar atento a cada micro sonzinho. Às vezes a gente passa até pro meio chato, né? Caramba, sim. Eu diria até que, principalmente no episódio 2, o mais surpreendente foi aquele início da DR, do Thiago e da Lily, que pareciam que eles estavam conversando do lado de um gerador. Você lembra? Foi tipo uma das cenas que a gente... assim que eu olhei, eu falei, isso vai ter que ser dublado na hora. Assim... Mas eu fiquei surpreso, porque eu não consegui compreender. Quando eu assisti o corte do episódio, era uma explosão de som, assim, que eu falei, calma, pera. Era pra ser tipo uma cena calma, com tipo, o fade out da música e tipo, passos, mas era só barulho. Mal dava pra ouvir as vozes. Verdade. Oh, meu Deus. Resolve na pós. Exatamente. Aí tem muitas coisas também, acho que se eu não me engano, na cena da masmorra, né? Em tese, a gente tentou deixar ele com um ambiente um pouco mais úmido, assim, também. E normalmente, como tá num ambiente mais subterrâneo, né? Fica com aquele meio que ruído, né? Uma coisa meio grave, assim. Isso ajuda a dar um pouco do clima. Então, não chega a ser uma gambiarra, mas é uma parte do efeito sonoro que ajuda a preencher, né? E muitas vezes tapa alguns pequenos ruídos que podem aparecer. E qual é a maior dificuldade que vocês sentem da pós? Cara, eu acho que... Eu acho que essa coisa de esconder o que acabou passando. Porque acaba passando muita coisa. É fio, é tomada, é a questão do som, verdade, gente falando, no plano sequência, tava cheio então, assim, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, acho que principalmente na questão imagética, porque muita coisa pra tirar, sabe? Teve uma vez que a gente teve que tirar no primeiro episódio, na primeira cena, a gente gravou numa escola católica, né? Então tinha quadro católico, com imagem de santo, a gente teve que colocar a logo de Hogwarts por cima, tinha extintor no meio da cena que a gente teve que cobrir, teve... questão de... Nessa cena mesmo, eu acho que essa foi uma das cenas que deu mais trabalho pra gente, porque é aquela cena que eles estão conversando na escada. A gente teve que adicionar um áudio que não foi gravado, que foi do Rabicho falando sobre o
a poção que eles tomaram. Isso não foi gravado, não estava no roteiro. Foi uma coisa que a gente percebeu que a gente precisava explicar, mas não foi explicado. A gente teve que adicionar depois. Então, essas coisas que vão passando, desde o roteiro até a parte de captação de som, luz, arte, tudo que a arte não cobriu, não tirou, a gente tem que tirar. E aí eu acho que esse é o que dá mais trabalho. Da parte da trilha, eu acho que eu posso falar que a maior dificuldade tá um pouco a ver com a questão do tempo, né? Então, normalmente, se você sai de um clima muito alegre para ir para um clima muito tenso em pouco tempo, a gente precisa de uma preparação para isso, né? Se eu não me engano, eu acho que no primeiro episódio tem a cena da Ordem da Fênix, né? Que a gente tem todo o estilo meio galhofa do Frank, e logo depois, em seguida, vem a Alice largando toda a real dos comensais da morte, tudo acontecendo, isso tudo em sequência, saindo da galhofa da dancinha do Frank e indo pra Alice. Eu tive que quebrar a cabeça pra como fazer esse trecho, porque simplesmente só parar a música sem nenhum sentido vai criar uma expectativa muito grande, e a coisa tinha que ser uma... Toda a intenção musical, ela tem uma coisa por trás. Se para do nada, a pessoa entende que vai acontecer alguma coisa. E se você vai aos poucos, e isso, nossa, às vezes é uma quebra-cabeça se você tem uma diferença dinâmica de intenção muito grande. Eu acho que essa é uma das principais dificuldades quando acontece em trabalho de trilha. Eu acho que no caso do som, é porque as coisas vão aparecendo uma depois da outra, porque eu vou trabalhando... a princípio com nada. Por exemplo, a cena do banheiro eu comecei editando sem ver a Murta. Então, ela não tava lá. Então eu tinha, vou imaginar ela ali. Eu comecei a fazer as coisas sem os feitiços e sem a trilha. Aí, à medida que você vai adicionando o visual e os efeitos, a perspectiva do episódio todo vai mudando. Você tem que dar mini recomeçadas ao longo do episódio até ficar pronto. Eu acho que essa é a parte mais difícil, é você, trocar a mentalidade o tempo todo. E vocês já falaram um pouquinho aqui sobre a cena, o plano sequência, né? Ali dos duelos. Essa foi a cena mais difícil de editar até agora? Ou qual foi a cena mais difícil? Cara, eu diria que não. Eu acho que não foi, porque... Considerando os 2 episódios, o primeiro foi muito mais difícil de editar do que o segundo. Porque assim, no primeiro a gente estava aprendendo, né, a fazer Marotos. Aí no segundo a gente já tinha mais experiência, então tudo foi muito mais tranquilo. E no primeiro, falando pelo menos da perspectiva da montagem, a gente teve muito pouco tempo para editar, muito pouco tempo, porque... A gente ia fazer a pré-estreia no Odeon e a gente conseguiu a data, só que a montagem não estava terminada, mal tinha começado. E a gente teve que correr igual uns malucos para montar tudo. E tinha pouca gente também montando na época. Eu acho que eu montei a maior parte. Nossa, viramos muitas noites fazendo isso. Aquelas últimas 48 horas. Caraca, sério, você não tem noção. Acho que é uma das maiores provações da minha vida. Montar esse primeiro episódio. Sério, sério, foi uma prova assim de resistência bizarra. E eu acho que dentro desse primeiro episódio, acho que uma das cenas mais complicadas de montar foi aquela cena do corredor. O Thiago dá em cima da Lily, o Sirius dá em cima da Lily também, e aí o Regulo e o Snape vêm, e aí ele... Cara, essa cena foi muito complicada, porque tinha uma questão de tempo, que a gente percebeu alguns problemas só na montagem, e a gente falou pra direção, cara, isso não tá funcionando, a gente vai ter que mudar, como é que a gente vai fazer? E a gente mudava, e aí achava que tava tudo ok, e aí mandava pro Estevam fazer a trilha, aí começava a fazer a trilha, aí depois alguém virava e falava, não vai ser assim não, vamos ter que mudar de novo. Aí de novo, mudava de novo. Gente, sério, essa cena foi. E aí tinha uma questão também de a cena tava tensa, e depois ela rolava uma brincadeira, e voltava a ser tensa, e o Estevam tava tipo, cara, como é que eu vou resolver isso? Essa eu acho que foi a primeira cena que eu recebi do episódio. E eu fiz a trilha na época quando eu tava fazendo a trilha cena a cena, né? Que é uma coisa que eu não aconselho a fazer. O melhor é você ver pelo menos 2 arcos, se você vai ver o início, meio e fim, pra ter uma noção, né? Mas naquele caso eu tinha feito, a trilha tava pronta, daí que eu acho que chegou nas semanas finais.
caramba, a gente mudou tudo, e o caramba, tem que fazer tudo de novo. Não, e ainda teve Pô, foi dublagem, ainda teve cor que a gente teve que fazer e refazer várias vezes, porque não tá funcionando. Muita coisa que a gente teve que... Eu acho que essa foi uma das cenas que mais deu retrabalho. Muitas emoções, sabe? Eu lembro dessa época da pré-estreia. Realmente todo mundo... Quer viver sobre emoção, com emoção é só entrar numa posse. E a gente tem pergunta de fãs também. Ih, vamos lá. @minx_l.e perguntou assim: quanto tempo demora para fazer todos os efeitos dos feitiços, por exemplo? Amo o trabalho de vocês. Olha, dos que eu fiz, eu tentei dividir o arco do plano de sequência. A gente tem três arcos de plano de sequência. Uhum. Eu normalmente demorei um dia pra fazer cada duelo. Então, foi um trabalhinho... Nossa. Isso sem tirar a parte de pesquisa, né? Porque a gente tem que pesquisar os feitiços, tem que saber, ver, testar. É muito teste, né? Porque uma coisa você tem uma noção, tipo, caramba, eu vou usar esse feitiço. Aí você vai ver como a cena não encaixa. Não tem, né? Mas eu estipulei para ter um prazo mais tranquilo de conseguir fazer. Foi mais ou menos um dia por duelo, assim. Porque eu tive que fazer muitos trechos do feitiço, eu tive que fazer frame a frame. Então, enquanto a varinha muitas vezes tá indo e voltando, você tem que montar várias camadas para fazer. Foi um trabalho desgastante, mas no final eu achei que valeu a pena. Nossa. E só para explicar um pouco dessa parte técnica que o Estevam mencionou, o vídeo, ele basicamente uma junção de várias fotos em sequência. Então, cada segundo tem entre 27 e 30 frames, que são essas fotos. Então, às vezes, a gente vai fazer um feitiço ou vai fazer uma máscara para esconder alguma coisa. Às vezes, você tem que ir passando foto por foto e mudando em cada fotozinha para no final ficar tudo certinho. Então, imagina, cada segundo tem 27 fotos, uma cena que tem 2 minutos e meio. 2 minutos. É muito. Calculei. Era bizarro tirar o tracking das varinhas. Às vezes eu tava lá editando, a mão começa a ficar dura de tanto você segurar no mouse, clicar, começa a ficar dura. Aí eu vou olhar, caraca, já tô 2 horas e meia aqui, eu só editei, sei lá, 30 segundos nesse negócio. Era bizarro. Aí eu parava, deixava descansar, ia beber água, aí depois mais tarde eu voltava, mas era bizarro, mas no final dá um resultado bacana. Isso que é legal. Normalmente, o pessoal normalmente quer. Os feitiços a gente vai construindo em camadas, né? Então, por exemplo, ali, a grande maioria da parte do feitiço, eu usei algumas camadas de... como se fosse uma poeira saindo, um esguicho de poeira, assim, como se fosse um cogumelo na ponta. Só que o efeito da luz faz como se fosse uma camada de energia saindo, né? Só que ainda tem um feitiço indo, ele tem que explodir porque ele vai ter um choque de feitiços na frente, né? Então a interpretação muitas vezes do Ordem da Fênix, se fosse do Harry com o Voldemort, por exemplo, é uma carga mais de eletricidade, né? Mas se você vê o dos Comensais da Morte com a Ordem mesmo, com os membros da Ordem, já é mais explosivo, assim. Então eu tentei adaptar mais ou menos com a mesma interpretação de explosão e dissipação, porque vem um feitiço e já vem outro em cima, né? Então você pega o primeiro duelo do Thiago e do Lupin, que foi o primeiro que eu comecei a fazer. Nossa, eu quebrei a cabeça pra conseguir organizar aquilo de uma forma que ficasse natural, né? Porque a magia ela tem que aparecer e tem que se dissipar ao mesmo tempo. E quando tem movimento de câmera junto ainda, então você tem que fazer um reconhecimento do 3D da cena, né? Pra conseguir fazer que enquanto a câmera tá se movendo, a magia tá se movendo junto. Pra você ver que é uma coisa 3D ali, né? Não simplesmente uma coisa colada. Fora a questão de ajuste de luminosidade para ficar dentro do ambiente, porque se você bota um ambiente todo mais amarelado e você bota um negócio azul brilhando assim, vai ficar meio fora, né? Da mesma forma, se você tem uma magia, você tá com um ambiente todo mais com muito movimento de câmera, um movimento de câmera que de certa forma dá um certo blur na imagem, né? Deixar ela um pouco mais turva, você não vai fazer um feitiço limpo. Ele vai soar muito artificial, né? Então você tem que fazer... se é um frame muito movido, você tem que... naquele frame você tem que ajudar, tem que fazer um movimento junto. Então é um certo trabalhinho nesse ponto também. Nossa, realmente, a Pós faz tudo, né? A Pós faz os feitiços dela. Tem outra Ela pergunta. faz a magia dela. Seria tão mais fácil fazer não sei o que, reparo. E o negócio sozinho, Reparo. né? Tem outra pergunta de fã. Larry_Freitas_1 perguntou:
os atores podem olhar como os episódios ficam antes de ser postados ou não? Não. Não. A direção tipo, estritos em relação a isso. A cara de Justamente satisfação porque, do assim, Matias. Mas é porque tem a coisa de perder a surpresa, né? É um dos fatores. Mas também tem a coisa de, assim, quando você... A parte de pós-produção é aquilo, é o último estágio. E é o estágio que envolve tudo que já foi feito até então. A fotografia vai ver o trabalho dela ali, o som vai ver o trabalho dele ali, a arte vai ver o trabalho dele ali. E se as pessoas começam a ver antes, pode rolar também cobranças e pedidos. E tipo, ai não, mas aquele take eu trabalhei tão duro pra deixar aquele take daquele jeito, inclui aquele take. E não tem como a gente agradar todo mundo. E assim, é impossível você ver o negócio e você não, né, colocar a sua opinião, não dar a sua visão. E seria muito legal se a gente pudesse agradar todo mundo, colocar tudo que todo mundo quer. Mas como não tem como, a gente precisa desse filtro, que é a direção, que vai dizer, não, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assado. E o que a gente achar que vai ser melhor é o que vai entrar. E aí a gente vai seguindo o que a direção vai falando. Não, Sim. totalmente, assim. Não é após, é aqui ter acesso a todos os segredos, né? Da série. Exatamente. Trazendo um pouco a minha perspectiva, né? Eu só sei aquilo que eu gravo. Eu não tenho nem acesso às cenas dos outros personagens. Ainda tem isso. Então tem isso também. Eu não faço ideia o que acontece em cada episódio. Eu só sei aquilo que eu vou gravar e pronto. Aí eu fico na expectativa, assim como todo mundo, pra saber o que é que tá acontecendo, né? O que é que acontece nesse mundão? Que massa. Não, e foi muito engraçado, porque no segundo episódio, quem fez a colorização foi o Léo, que é o ator que faz o Snape. E ele tava pegando as cenas pra colorizar, e ele não tem acesso, quando ele vai gravar, ele não tem acesso às cenas que ele não está. Então, quando ele foi colorizar a cena da brincadeira, que os professores estão... os meninos se passaram por professores, ele não tava entendendo nada. Ele tava falando, gente, o quê? Como é que... Por que a Minerva tá fazendo isso? Por que o Dumbledore tá fazendo isso? O que tá acontecendo? Eles não estão entendendo nada. E aí ele pegou o episódio inteiro e falou, tá, agora eu entendi. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Porque nem ele sabia o que tava acontecendo. Como ator, ele não tem acesso a essas coisas. Total, a gente não faz ideia do que acontece. É verdade, acho que até, não sei se foi alguém da equipe ou foi algum fã que na hora que lançou o trailer do segundo episódio, aparece lá a Minerva segurando o mapa dos marotos. Aí o pessoal, os fãs ficaram, caraca, a Minerva com o mapa dos marotos! Sendo que eu acho que era o Thiago no lugar da Minerva, disfarçado. Tem isso também. E, minha gente, o que marotos significam pra vocês? O que trouxe pra vida de cada um? Cara, a gente brinca que a gente chama Marotismo História de Marotismo Escola. Porque eu acho que foi muito isso. Quando a gente começou a fazer Marotos, cada um tava num nível, né, de profissionalismo, né? Eu, quando comecei a editar Marotos, eu tava muito no inicinho da minha vida profissional como editora. E, cara, eu aprendi muita coisa, muita coisa. E fora que trouxe muitos amigos, trouxeram muitos momentos super divertidos para além da parte, né, de produzir a série. E contatos também, que é muito importante nessa área. E é aquilo, se você quer trabalhar com audiovisual, você tem que se meter em projetos de audiovisual. Você tem que ser aquela pessoa que faz aquele negócio. Então, se você quer ser editor, se você quer ser... montador, editor de som, você tem que se meter em projetos sendo isso. Então, Marotos também trouxe muito isso, sabe? Muitos contatos e muito esse título, né? Porque comecei a ser conhecida entre as pessoas ao meu redor como editora. Mas acho que as amizades e o aprendizado foram, assim, as coisas que eu mais vou levar daqui pra frente. Pra mim, cara... não sei dizer direito como dizer, porque foi meu primeiro projeto que eu peguei na faculdade, né? Foi através da Tainá Gomes. Eu vi que ela fez um post que estavam precisando de gente na edição. Eu falei, pô, manda aí. Eu mandei, conheci Natália, conheci todo mundo. Eu estou grande fã de Harry Potter também. Sou o senhor Olivaras da equipe, eu tenho umas varinhas dos personagens, eu empresto pro elenco inteiro, para as gravações também. E, cara, nas gravações foi muito bom, porque, como eu falei, eu sempre gosto de estar em set de gravação, né?
mas é bom porque eu aprendo muito sobre os outros departamentos, como lidar com os atores também em certas situações, com a equipe também, quando tipo, é uma cena que todo mundo quer muito ver, então às vezes fica muita zoeira de parte da equipe, mas pro elenco precisa de uma certa concentração, então é muito bom pra mim, que quero seguir carreira de diretor, aprender, pelo menos ainda mais com a Natália, acho ela uma excelente diretora, aprendo muito com ela também, com o elenco, e eu comecei a conversar mais com o pessoal do elenco, para ter mais contato também, então assim, já conhecia o Juan de vista. Eu conheci o Juan no CCBB uma vez, quando eu tava fazendo exibição de filmes de terror. Aí depois eu entrei em contato com a Bela, depois foi com a Priya, foi com um monte de gente. O Léo também, que eu amo o Snape de paixão. Esse eu vou defender até o final. E assim, Marotos pra mim, pra mim tá fazendo essa websérie vale mais do que um filme qualquer que a Warner vai fazer de Harry Potter. A gente vê que tem Animais Fantásticos aí, mas tipo, eu nem ligo tanto pra franquia. Mas Marotos, quando eu peguei os roteiros que a Natália me mandou na época pra eu ler, cara, sensacional. Entendeu? Se for fazer um filme de Marotos, a Warner, eu vou ser o primeiro a fazer petição pra cancelarem, porque eu não quero. Porque já tem. Pô, o negócio tá perfeito. A história tá perfeita, o elenco tá perfeito pra mim, cara. Então é muito bom, eu espero um dia ver essa obra toda completa. Entendeu? Maravilhoso. Total. A gente tava até comentando acho que foi em alguma live, que no primeiro episódio a gente tinha, sei lá, corte 5, corte 6, corte 7. Agora a gente, no segundo corte, já tá aprovado, já manda pra trilha, já manda pros efeitos, já manda pra todo mundo. A gente meio que vai entrando na cabeça dos diretores, assim. A gente vai começando a se entender num nível que, nossa, já adianta tanto a nossa vida. É muito bom essa ligação que a gente acaba crescendo, né? Com esse tempo todo trabalhando junto. Que massa. Marotos, uma família. Realmente se criou essa simbiose, né? Todo mundo já pensa em unidade, assim. Isso é muito legal. E vocês têm alguma dica para quem quer trabalhar nessa área de pós? Primeira dica, estude. Isso é muito importante. Tanto conhecer a parte técnica, eu também diria que... Porque a parte técnica é muito importante, mas a parte teórica também é muito importante. E quando você estuda, você entra em contato com pessoas que também fazem audiovisual. E aí elas vão precisar de pessoas para fazer pós-produção. E aí você vai chegar e falar, opa, eu quero fazer. Eu sei fazer, eu posso fazer. E aí você vai criando o seu network. Porque ter esses contatos é muito importante, sabe? Eu acho que quase todos os trabalhos que eu fiz, se não todos, eu soube a partir de alguém me indicou, e aí, ou então, tipo, soube da vaga e me inscrevi porque alguém me falou. Então é muito importante você estar dentro, né? Você se inserir nesse meio e a academia, ou cursos e tudo mais, é um ótimo meio para isso, porque você aprende e conhece pessoas que vão ser a sua galera no audiovisual. Isso é muito importante, ter uma galera, né? Ter amizades que você pode construir junto e trabalhar junto. Você é todo mundo cobaia de todo mundo. Exatamente. Então, isso é muito real no audiovisual, cara. Ninguém faz audiovisual sozinho. É impossível. A não sei que você queira fazer um filme de montagem de arquivo, mas tirando isso, você sempre vai precisar de equipe, sempre. Então, ao mesmo tempo que o cara da foto tá praticando a foto nesse projeto experimental que ele tá fazendo, é a sua oportunidade de praticar a sua edição, e é a oportunidade do outro cara de praticar a direção dele, é outra oportunidade do ator praticar a atuação dele. Então, se juntar com gente que também tá começando e todo mundo praticar junto é fundamental. Exatamente. E eu diria também que tá sempre observando, e acho que o estudo também vem disso, sabe? Você tá consumir audiovisual é, tipo, imprescindível se você quer fazer audiovisual. E se você quer participar dessa parte de pós, tudo que você consumir, você ter um olhar mais preciso para essa parte, sabe? Porque quando a gente está consumindo audiovisual, tem muita coisa acontecendo.
tem muita coisa para prestar atenção. É foto, é som, é pós. Mas quando você começa a gostar de alguma área específica e você quer trabalhar com aquilo, eu acho que é muito importante você começar a prestar um pouco mais atenção naquela área específica. E consumindo outras coisas, você também vai percebendo, isso aqui eu gosto, isso aqui eu faria diferente, não sei o quê. Então acho que parte do estudo também é isso, observação. E boa parte, para quem queira trabalhar com pós-produção, edição nessa área, você pode também, de certa forma, começar em casa, estudando pela internet, tem aí o YouTube. No início, quando eu comecei lá em 2011, 2012, foi por assim, eu baixava os programas e ia testando tudo na prática, vendo tutorial, depois eu entrei num curso, né, aí fiquei uns 4 anos no curso, aprendi muito mais do que eu estaria aprendendo na internet, aí eu começava a produzir minhas próprias coisas, botava fantasia, uma espada, gravava, pedia para um amigo gravar, ia treinando assim. Aí conforme ia avançando, entrando na faculdade, conhecendo nova galera, chegou a hora de botar tudo que eu aprendi na prática, né? O que eu já sabia. Então, assim, você pode treinar em casa, ainda mais agora, em época de pandemia, tem um monte de curso online que você possa fazer. Eu mesmo agora comecei a trabalhar com escultura para fazer máscara de látex, action figures, isso tudo fazendo em casa, para curso online. Então, tipo, também tem coisa gratuita para que você possa aprender. E é isso. E entrar sempre em contato com alguém de alguma produção, nos marotos, para entrar em contato com a gente, para tirar algumas dúvidas de certa coisa. E assim vai indo, entendeu? Assim você vai fazendo sua própria carreira no audiovisual, se quiser. Eu acho que é uma análise que dá para ser feita, né? Se você pegar a pós-produção, dá para fazer uma análise como se fosse uma orquestra mesmo. Que você vai lá tocar o seu instrumento, mas se você souber como os outros instrumentos fazem e como que eles dialogam com aquilo que você está fazendo, você vai facilitar o resultado deles, vai facilitar o seu e o resultado final vai ser muito melhor também. Então, para a parte musical, claro que a gente, ao mesmo tempo que você vai estar desenvolvendo a sua parte de escuta musical e de criatividade, né, que é essencial, você tem que estar com isso, de certa forma, já desenvolvido para fazer parte de algum projeto com trilhas, porque você tem que, muitas vezes, o projeto ele tem tempo definido, né? A gente vai fazer isso aqui e tem tanto tempo para fazer. Então você tem que estar, de certa forma, com uma certa maturidade musical e criatividade um pouco mais desenvolvida, né? Até lá você vai escutando coisas, vai montando, entendendo como é que é a sua escuta musical também. E também olhando as grandes obras do cinema para ver como os compositores normalmente trabalham e tentam representar tais pontos, né? Então, para tudo a gente tem que ter algum caminho, algum direcionamento. Claro que você pode experimentar muita coisa, mas no início é bom que você veja por aquilo que já foi feito, né? Então, você vê mais ou menos quais são as tendências, e a partir do momento que você domina as tendências, aí você está, de certa forma, livre para poder experienciar e criar coisas mais diferentes. Mas não tenta começar já vou fazer a coisa mais maravilhosa do mundo que nunca ninguém fez, não. Tenta ir. Vou inventar a roda. Tenta ir devagar, tenta estudar, tenta acompanhar e principalmente se inteirar de como é que normalmente são as etapas de cada produção. Acho que isso pro compositor de trilha é muito bom quando você dialoga com outra parte do membro da equipe e você mostra respeito e entendendo o que eles estão fazendo ali. Acho que é uma coisa muito legal. E na parte de montagem é aquilo, né? A gente trabalha com o que todas as outras áreas produziram. Então é importante você conhecer as outras áreas e saber como funcionam as outras áreas para você tornar elas o melhor que elas podem ser quando elas caem na sua mão. Então, acho que é uma área essa área de pós é uma área que acaba dando um conhecimento muito completo pra gente, porque a gente acaba entrando em contato com todas as outras áreas. Total, eu acho incrível, assim, eu fico, gente, vamos fazer um workshop com a pós, porque realmente é ela que guarda toda essa patrocina nós, completude. Parabéns, sério, muito obrigado, Vivian, Rodrigo, Fernando. A gente vai continuar falando sobre trilha e edição de som, mas queria agradecer muito desde já vocês, porque realmente o trabalho da pós é muito importante. Toda a montagem, né? Todos os efeitos, toda a questão da colorização, da edição. E é essencial, né? A série só acontece porque existe uma pós aí resolvendo todas as questões. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E